Está lindo, tudo muito lindo. Perfeito. Não é? Vai entrar para a história. Vai. Já está. Está na história. Amém. Então vamos aproveitar para meditar a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 16. Versículo 1, versículo 12, 13 e 14. Em seguida você pode sentar. Eu quero chamar a tua atenção porque é uma palavra sistemática, pedagógica, espiritual, também avivada, mas é importante que você aguce seus ouvidos. Aleluia! Para nos próximos minutos sair edificado com uma revelação Eu creio. do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado, para que não venha sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, envia-te a Jessé o Benedito, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. 12, 13 e 14. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o no espírito mau da parte do Senhor. Diga amém. Amém. Tome seu assento. Jesus. Vou contar de uma vez e você repete o tema deste evento. Estamos no encerramento. E eu estava conversando com o pastor Neto, ainda no restaurante. Uma bela recepção, não é, irmão Márcio? Foi feita para nós. E eu disse: ele deixou a responsabilidade nos meus ombros. Eu sou ali, sou na praça, estava perdido e focado. Deus abençoe na ajuda do som. E é claro que falar para uma igreja que está sendo ensinada durante todo o ano, um encerramento como esse, não é tão fácil, porque exige do orador um equilíbrio, uma preparação mental para transmitir aquilo que a igreja necessita. Fazem 24 horas que eu estou olhando para a Bíblia. Ainda ontem eu estava dentro do quarto e eu andei para lá, deitei, ajoelhei, liguei o computador, olhei o WhatsApp, e a minha palavra era: Senhor, fala para mim o que esse tema quer passar para a tua igreja. Deixa eu contar de uma vez e você repete. 1, 2, 3. Incendiados pelo Espírito Santo. Uau. Mais uma vez. 1, 2, 3. Incendiados pelo Espírito Santo. Sentiu, pastor Neto? O tema é forte. Toda essa movimentação aqui essa noite está levando vocês a viver uma experiência sobrenatural. Algo que não é normal, é anormal. Mas quando vocês falam esse tema, eu penso em algumas palavras. Por exemplo, quando nós falamos de incendiados, a primeira coisa que vem na minha mente é uma palavrinha muito conhecida, utilizada em vários lugares: fogo. Fogo vem na minha cabeça. Incendiados é uma palavra ampla. Quando vocês falam incendiados, eu penso em ardor. Quando vocês falam em incendiados, eu penso em alguma coisa que está queimando. É uma queimação que está acontecendo. Incendiados é uma palavra que mexe com as atenções, toca nos sentidos. Mas vocês fizeram o favor de colocar junto a esta palavra a pessoa do Espírito Santo.
Quando eu falo do Espírito Santo, aí a minha mente fica cada vez mais alterada, porque ela é provocada exatamente por essas duas histórias: a história do fogo e a história do Espírito Santo. É importante que você continue focado e pelo menos saia daqui entendendo o que essas duas palavras têm a ver com este evento. Ele começou na sexta, ele aconteceu ontem, está encerrando hoje, mas encerrando apenas na nomenclatura, porque o que foi promovido em sua essência, você vai levar por muito tempo depois desse evento. O que é o fogo? O fogo, ele é um fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz. Fogo é exatamente a produção dessa combustão. Ele provoca em um corpo todo esse raio, sabe? Fogo é uma labareda, fogo é chama. Vocês estão falando sobre incendiados. Eu não sei até que ponto você conseguiu entender o que essa palavra ela pode promover, mas desde ontem que essa palavra tem sido labareda na minha mente, ela está me atormentando, ela está provocando em mim algo que eu tenho dito, não dá para ser mais a mesma coisa que eu fui até hoje. Pois bem, nós estamos aqui com pessoas que talvez estão parados na caminhada, por algum motivo desistiram de perseverar na fé. É uma noite importante para que possa ser incendiado no seu espírito através do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que essa palavra ela precisa primeiro ser ouvida, depois ser sentida. Logo em seguida você pode vivê-la em sua essência. Há 3 composições químicas que juntas são responsáveis pela formação do fogo. Quem foi à escola, quem trabalha com o fogão, a lenha em casa, entende o que eu estou falando. Eu não sei se você já pesquisou, mas lendo esta palavra, tentando entender o que o Espírito Santo ele estava falando ao meu coração, eu percebi que ele me conduziu para essa linha de raciocínio. Ele disse para mim: pense no fogo e na química que é utilizada para que ele possa acontecer. Eu não sei se você lembra, mas fogo é a combustão, fogo é o comburente, fogo é a fonte de calor. O que é a combustão? Para que o fogo possa acontecer, é necessário que haja um combustível. Para que o fogo possa acontecer, é necessário que haja a matéria. Para que o fogo possa acontecer, é necessário que haja o oxigênio, muito conhecido como o ar. Nós estamos aqui essa noite e nós estamos exatamente vivendo um momento voltado onde esses 3 elementos eles estão em evidência. Aqui nós estamos sentindo a presença da combustão. Aqui nós estamos sentindo a presença do comburente. Aqui nós estamos sentindo a presença do calor, do ar, do oxigênio. Mas deixa eu continuar para que você entenda. O combustível é o material gasoso, aquele que nós falamos de O2, aqueles que nós conhecemos como energia, que serve para queimar. Quando você pensa no fogo, você vai um pouco mais além, porque você percebe que o comburente é a substância que alimenta a combustão, é aquilo que precisa, ou aquilo que estava faltando para completar esse processo que nós estamos falando, chamado de fogo. Porém, é importante lembrar que o fogo acontece com a presença do calor. Existem 2 tipos de calor, que quando você junta com a combustão e o comburente, é possível você entender que tipo de fogo, ou como o fogo foi produzido, uma vez que ele está sendo, de alguma maneira, provocado. Enquanto eu estou falando aqui, a mente de cada um de nós está sendo levada para uma dimensão natural, de conhecimento científico, mas em algum momento o Espírito Santo ele vai começar a ministrar, mostrando para cada um de nós aquilo que é necessário para que haja uma movimentação do Espírito em nossas mentes. Pode desligar esse ventilador? Muito bem.
Enquanto você está ouvindo, Deus está me usando desse conhecimento natural para que você possa sair daqui mais alimentado pela palavra de Deus. Repita mais uma vez o tema deste evento e eu vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Incendiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está presente nessa reunião através desta palavra. Quando você pensa no fogo, você vai um pouco mais além disso que eu estou falando. Você sabia que a primeira energia ou fogo, ele foi descoberto pela primeira vez como a fonte de energia há alguns anos passados? Talvez, por que não falar, há milhares de anos, há tempos que nós não conhecíamos. Deixe pelo menos fazer com que você perceba o que o fogo ele foi capaz de produzir no período da pré-história. Na Idade Média, você quando começa a ler, você percebe que o fogo ele estava presente para que 3 conquistas pudessem ser responsáveis pelo avanço da civilização. A humanidade, ela não conseguiria chegar aonde chegou sem a presença do fogo. Eu estava olhando, eu estava lendo, eu estava percebendo que o fogo ele é tão primitivo, ele é mais primitivo do que a criação do próprio homem do planeta chamado Terra. Se você já estudou, você sabe do que eu estou falando, que alguns arqueólogos, eles dizem que o fogo, ele é antes do período do Paleolítico inferior, uma das 3 fases da idade da pedra lascada, onde viveram as espécies conhecidas como Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus. Quando você começa a estudar um pouco a história do fogo, para entender o que isso tem a ver com a pessoa do Espírito Santo, você percebe que a presença do fogo, ela é antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Foi lido aqui esta noite, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero que você pare, eu quero que você escute e perceba que nós estamos falando sobre algo que está distante há mais ou menos 4,4 milhões de anos da existência da raça humana. Mais ou menos há 8.000 anos antes de Cristo nascer, o fogo já tinha sido visto por homens que estavam observando a sua evidência através dos movimentos naturais que estavam existindo. Os cientistas falam que o homem de Neandertal, ele percebeu a presença do fogo através de uma observação em um certo momento que o vento estava soprando. Diz a história que o vento estava soprando sobre galhos de árvores e 2 galhos de árvores começaram a se bater. O homem de Neandertal observou aquela cena e percebeu que aqueles 2 galhos de árvore, através do vento e da tempestade, estavam provocando faíscas, e eram faíscas claras, que assustava, que atraía relâmpago, que atraía trovões. Ele se assusta, ele tenta se esconder, mas várias vezes ele observou aquela situação, e a história diz que esse mesmo homem de Neandertal, ele fez um experimento. Ele pegou 2 pedras e, olhando aquela encenação, ele começou a praticar o mesmo movimento de bater uma pedra na outra, e percebeu que esse bater de pedra estava sendo aquecido e provocando aquelas faíscas, que ele entendeu ser a mesma coisa que estava acontecendo com os. Ele foi mais adiante e percebeu que, fazendo essa prática com a madeira, ela também provocaria a mesma substância que ele viu que provocou na pedra e provocou naquela árvore. Diga para mim: o fogo é importante para a vida. Fale isso: o fogo é importante para a vida. O fogo foi ganhando a sua significância na existência da raça humana, e ele começou agora a utilizar o fogo de maneira que pudesse ser favorável para a sua existência, para poder consumir os alimentos, para poder se proteger dos predadores, para poder capturar também as presas que ele desejava adquirir, para ter sob o seu domínio. A história diz que na Idade Média e na pré-história, este fogo ele foi importante por causa da sua chama, ele foi importante por causa da sua extração, ele foi importante por causa
causa da sua utilidade. As chamas do fogo servia para aquecer nos dias de frio, para proteger e afastar os predadores e para caçar os animais. A extração da energia, ela serviu para cozinhar os alimentos, para eliminar as bactérias e para aumentar a variedade dos alimentos que poderiam ser consumidos pela raça humana. Perceba a importância que este tema ele tem para este congresso, para o encerramento desta festividade. Vocês por dias oraram a Deus e o Espírito Santo ele tocou na mente dessa liderança e disse: o tema é incendiados pelo Espírito Santo. E a história que eu estou contando, ela não para por aqui, ela tem a sua significância, porque você percebe que o fogo ele acontece através das reações químicas, mas com isso ele deixa a matéria, e esta matéria ela pode estar apagada ou ela pode estar acesa. A matéria deixada pelo fogo se chama de carvão. Quem é que nunca observou a utilidade do carvão? Ele apagado parece servir, não servir para nada. Ele aceso é capaz de assustar, mas quando você analisa a importância do carvão na questão do fogo como uma matéria, você percebe que é necessário que haja o carvão através das reações químicas para que o fogo ele possa acontecer. Eu estou falando vocês acerca de algo que o Espírito Santo ele começou a falar ao meu coração, e é aqui onde começa a entrar aquilo que Deus ele começou a falar para a minha vida, ainda esta madrugada quando eu estava orando. Há momentos em nossas vidas que o Espírito Santo faz desta forma, ele usa as coisas naturais para te conectar às coisas espirituais. E há coisas que acontecem no mundo natural que é necessário se materializar para que possa provocar também o mundo espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, isso talvez você não tenha pensado, mas é importante você questionar. O fogo ele não começou com as reações químicas existidas aqui nesse planeta chamado de Terra. Sabe onde o fogo começou? O fogo começou lá no céu, ainda antes da criação acontecer. Sabe por que ele começou lá no céu? Porque o profeta Ezequiel falando disse que o grande ser criado por Deus estava morando, habitando em pedras afogueadas. É interessante você observar que o fogo ele não é natural, ele é espiritual, mas quando ele vem para o mundo natural, simplesmente ele replicou a realidade daquilo que existia no mundo espiritual. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: incendiados pelo Espírito Santo. O fogo ele veio através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele estava na criação. Por algum motivo, pastor Edilson, a criação ela foi desorganizada. Por algum motivo algo aconteceu em Gênesis capítulo 1, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No original esta palavra criou fala exatamente de algo onde houve uma intervenção para poder fazer existir alguma coisa onde não existia nada. Pois bem, a terra existia, porém ela estava desorganizada. Coisa desorganizou a verdadeira criação original do seu primeiro tempo, mas o Espírito de Deus estava presente para observar, para fiscalizar, pairando sobre aquela criação, dizendo: enquanto eu estiver por aqui, nada vai sair do meu controle. Você está entendendo? Ele estava presente na criação para dizer: eu vou incendiar aquilo que está faltando, eu vou colocar fogo naquilo que não tem. Quem fez a criação se organizar foi a intervenção do Eterno através do Espírito Santo. E é aqui onde eu começo a perceber que este tema ele começa a ganhar um significado maior para nossas vidas. Incendiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas, da mesma forma que o Pai e o Filho é falado nas Escrituras, o Espírito Santo também é falado e ele é Deus. O Espírito Santo ele não é uma força, o Espírito Santo ele não é um objeto, o Espírito Santo ele é uma essência, ele tem os seus atributos, assim como o eterno Deus ele também tem. Sabe o que diz Hebreus capítulo 9 e versículo 14? Diz a seguinte expressão: quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para
vides ao Deus vivo, incendiados pelo Espírito Santo, o fogo do Espírito. Ele começou na eternidade com Deus e se materializou em nossa existência para queimar, para purificar, para conscientizar. O fogo do Espírito, ele queima, ele conscientiza, ele purifica. Você sabia que o Espírito de Deus, ele está conectado com o fogo da maneira que Deus está conectado com a sua onisciência? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus, ela diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: incendiados pelo Espírito. É viver a essência de Deus, diga isso. É viver a profundidade de Deus. Você crê que você está vivendo uma experiência sobrenatural aqui essa noite? Algo está acontecendo neste lugar. E daqui a pouco você vai adorar mais, daqui a pouco você vai glorificar mais. É importante que você escute, porque esta palavra ela está construindo em nossas mentes uma pedagogia espiritual. E pessoas que entraram por essas portas, talvez pensando em desanimar, talvez achando que receber um convite para o encerramento de festividade, vão perceber que a presença deles aqui não é por acaso, é para que eles possam ser envolvidos nessa dimensão espiritual de fogo, incendiados em suas mentes, incendiados em seu coração. A pessoa do Espírito Santo está tão incendiada na essência de Deus, que a própria onipresença de Deus está no Espírito Santo. Salmo 139, verso 10, verso 7 ao verso 10 nos diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está no inferno, Ele está no céu. Diga isso: Ele está em todo lugar, porque aonde eu vou, Deus está. Quem disse foi o salmista: se eu for lá no inferno, ali tu também estás. A onipresença de Deus, ela está presente aqui esta noite. O Espírito Santo, ele tem a onipotência de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite ouvindo esta palavra. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem faz o que quer não é o homem, não é o pastor, não é o cantor. Quem faz o que quer é o Espírito de Deus. Você faz o que quer, é Ele quem determina, é Ele quem inspira, é Ele quem usa, é Ele quem fala, é Ele quem revela. Pega a mão do irmão que está do seu lado e diga: é o Espírito Santo. Vamos incendiar aqui essa noite. Você crê nessa palavra? O véu começa a se abrir aqui agora, e eu começo a ver coisas de Deus neste cenário. Existe uma revelação de Deus para este lugar. Existe um encontro de Deus para algumas pessoas que estão nessa reunião. Apenas escute a palavra e veja a revelação que Deus quer trazer para cada um de nós. Eu entendo que o Espírito Santo, ele também é imutável. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Diga para o seu irmão: sabe por que você está vivo? Sabe por que você está viva? Porque Deus não muda, Deus não muda, Deus não muda. Ele prometeu que vai proteger, Ele prometeu que vai ajudar, Ele prometeu que vai estar. Feche seus olhos agora para glorificar o Senhor. Feche seus olhos agora para glorificar o Senhor. Feche seus olhos para glorificar o Senhor. Glorifique o Senhor, porque Ele não muda.
Me permita continuar, porque quando nós lemos a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo onde lemos e nos versículos que nós acabamos de ler, no capítulo 16, versículos 1, versículo 12, 13 e 14, nós percebemos aqui uma evidência do Espírito Santo presente na vida deste profeta, para mostrar como é capaz de incendiar numa época pessoas e todo um cenário. Quando você lê 1 Samuel capítulo 16, você percebe que aqui os versículos que nós acabamos de ler remonta a uma época onde apresenta o tempo vivido pelo povo de Israel, que marcou a transição na sequência de fatos que ficariam registrados na história. Para nível de informação, a história do povo de Israel era dividida pelo período patriarcal, dividida pelo período do Êxodo, pelo período dos juízes, pelo período da monarquia, pelo período do exílio, pelo período dos persas, dos gregos e dos romanos. Este período que nós acabamos de ler é exatamente o período onde aconteceu antes do exílio, onde Samuel estava em evidência, e a presença de Samuel aqui nessa história do povo de Israel, ela foi essencial, exatamente porque se tratou de um período de transição da história deste mesmo povo. Samuel já havia retornado para a sua terra chamada de Ramá, e diz a história que a intenção de Samuel era fundar em Ramá uma escola de profeta para treiná-los exatamente nas questões de Deus, através da pessoa do Espírito do Senhor. Mas o propósito do Senhor mudou toda essa história na vida de Samuel. O Eterno deu para Samuel uma ordem e disse para ele: você agora irá para a cidade de Belém, porque na cidade de Belém eu tenho outro rei que eu constituí para a nação de Israel, e ali eu irei consagrá-los. Algo que me chama a atenção é exatamente a estratégia utilizada por Deus para o profeta, a fim de que ele cumprisse o propósito que Deus determinou. Em primeiro lugar, Deus ele pede para que Samuel ele pegue um vaso, o vaso que poderia ser representado também através de um chifre. Deus diz para Samuel: pega o teu vaso, enche ele de azeite e vem até Belém. A primeira coisa que Deus pede para que Samuel é um vaso. A segunda coisa que Deus ele coloca em evidência é a separação do azeite. E a terceira coisa é que Deus determina para Samuel é o cuidado no discernimento, para que ele pudesse escolher aquele que o Senhor havia separado para reinar sobre Israel. Aqui eu já tenho 3 verdades para que você possa guardar e sair daqui pelo menos sabendo que Deus está revelando ao teu coração. A primeira é que o azeite derramado sobre Davi aqui é uma figura profética de Jesus Cristo e de seus escolhidos, e toda a carne que receberia o derramamento, o enchimento do Espírito Santo a partir do Novo Testamento. A segunda verdade que você percebe aqui nessa história que nós acabamos de ler é que Deus também está nos chamando para deixar uma marca em nossa geração. Eu acredito que este tema é Deus dizendo para cada um de nós: eu estou contando com você para revolucionar esta época em que você está vivendo. Estamos vivendo os momentos finais da igreja do Senhor neste planeta chamado de terra. E quando a igreja estiver nesta terra, a presença do Espírito Santo será uma evidência real, uma evidência forte e verdadeira. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é a geração que Deus escolheu para o Espírito Santo incendiar este planeta chamado de terra. Você vai começar por esses dias a receber lampejos da presença sobrenatural do Espírito Santo. Pessoas que estão aqui esta noite irão dormir, irão sonhar coisas de Deus, irão acordar diferentes, porque esses 3 dias de evento está trazendo para a vida dessas pessoas uma nova experiência, para que eles possam contagiar, para que eles possam libertar, para que eles possam salvar vidas que serão alcançadas através da pregação do Evangelho. A terceira verdade
guarde, que eu quero que você guarde. É o que importa nesta última hora que nós estamos vivendo, é que você tenha um vaso para que Deus possa encher. Deus está olhando dos céus à terra agora e está dizendo: eu estou à procura de vasos que estejam na brecha, de vasos que estejam preparados. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e permita essa provocação, porque é uma dinâmica para te mostrar que o Espírito Santo, ele não é estático, ele é dinâmico. Para que haja um enchimento do Espírito, é necessário que você se envolva com todo este processo. Olhe para o seu irmão e diga: você é um vaso e Deus vai encher. Você vê essa palavra, vai haver um enchimento do Espírito Santo. Lembre essa palavra, levante a mão assim, porque eu sinto que Deus está nos guiando para tocar em vidas, Toque a pessoa do seu lado e diga: receba uma visitação do Espírito Santo e saia daqui cheia, você tem essa palavra, cheia do Espírito de Deus. Enquanto você está ouvindo, me permita continuar esta mensagem. Eu já estou quase terminando, mas é importante que você escute um pouco mais, porque nós temos aqui neste tema, por este evento, uma preposição. Se você repetir, se você pensar, se você ler, você vai perceber: incendiados pelo Espírito Santo. A palavra pelo, uma palavra pequena de 4 letras, ela é uma preposição e ela está servindo aqui como uma ponte para 2 expressões. A primeira é incendiados e a segunda é Espírito Santo. A palavra pelo, ela é uma preposição que liga as 2 palavras, que liga os 2 tempos. E eu quero já começar a profetizar de forma mais aberta que o Espírito Santo vai começar a usar coisas e pessoas para ligar o que está desligado. Você vai esta palavra para ligar o que está desligado. Eu tenho aqui pelo menos algumas colocações para fazer dentro desta análise que eu estou lendo, dentro desta análise que eu estou meditando, porque enquanto eu estou falando, Deus está trabalhando. O Espírito Santo, ele está agora bloqueando algumas intervenções do mal na mente de pessoas que chegaram aqui essa noite, e talvez essas pessoas chegaram aqui e não estejam nem entendendo o que está acontecendo. Enquanto eu estou falando, Deus está quebrando toda a obra do diabo. Você crê? Certas voadoras estão sendo quebradas. Permaneça nessa dimensão, em nome de Jesus. E não precisa neste momento colocar o fundo musical, embora seja bom, porque Deus está me mostrando que Ele está tratando de forma clara, direta, com pessoas que chegaram neste lugar, pessoas que chegaram aqui acorrentadas, pessoas que chegaram aqui vítimas de obras de macumbaria. O Espírito Santo está dizendo: eu vou usar ferramentas para quebrar a obra de Satanás. Levanta a mão para adorar a Deus, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Ele está enchendo esta noite, Ele está tocando esta noite. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Deixa Ele tocar. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, ele está falando através da palavra de Deus. Nós temos aqui a presença de uma preposição. Preste bem atenção, porque a palavra pelo, ela é uma ligação da palavra incendiados e da palavra Espírito Santo. A primeira coisa que eu observo aqui, o primeiro análise com essa expressão pelo, é que ela mostra exatamente essa ponte entre o incendiar e também o Espírito Santo. No uso dessa preposição, é possível você encontrar algumas palavras. Por exemplo, quando você fala pelo Espírito, você pode estar se referindo a favor do Espírito. Quando você fala pelo Espírito, você pode estar se referindo através do Espírito. Quando você fala pelo Espírito, você pode estar se referindo por aquele Espírito.
Quando nós falamos incendiados a favor do Espírito, a palavra a favor do Espírito é a mesma coisa que você está querendo dizer, está concordando com o Espírito Santo, está colaborando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para você aqui essa noite: eu vou operar, eu vou montar, eu vou fazer. Eu só quero que você dê lugar. Você está preparado para dialogar? Você está preparado para dialogar através do Espírito? Simplesmente quando a gente usa, nós queremos dizer que aqui é através do único Espírito. Ele é o condutor que traz o azeite de Deus para nossas vidas. Ele é o responsável que chama Deus para o meio da igreja. O Espírito Santo, ele estará aqui nesta noite para fazer conosco o que ele fez com Davi. A Bíblia diz que quando Samuel ele pegou o vaso e desceu sobre o óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor, ele se apoderou de Davi, ele possuiu Davi, ele entrou em Davi. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o Espírito Santo, ele vai possuir você, ele vai se apoderar de você, ele vai encher você. Pega na mão dele e diga assim para o Espírito Santo: ele enchendo agora a tua mente, ele enchendo o teu coração, ele expulsando toda a tristeza. Quem está sentindo a presença dele? Quem está sentindo a presença dele? Quem está sentindo a presença dele? Enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo, ele agindo aqui nesta noite. Você pode adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Enquanto vocês estão nessa dimensão, eu vejo que o Espírito Santo ele está mostrando para mim, aleluia, algo que eu não posso deixar de falar, porque quando eu estou aqui falando, ele mostra para mim no ministério do nosso pastor Edilson algo que é um divisor de águas. Você crê nesta palavra? Feche seus olhos, abra sua mão de eu creio, eu recebo. Eu vejo um novo tempo. Pastor Edilson, eu vejo um novo tempo. Eu creio. O Senhor me mostra um novo tempo. Hoje termina uma fase, para amanhã começar uma nova história. Deus está mudando o cajado que está sobre a tua mão. Ele está colocando sobre as tuas mãos uma nova unção, um novo extremo, um novo território. O Senhor está constituindo esta noite um acréscimo de 1/3 a mais sobre essa nova unção que está vindo sobre ti. Deus mostra para mim um território que está sendo conquistado, uma doação que está sendo preenchida. E Ele te diz que muitos virão para ser guerreiros em territórios de divisão. Portas de fronteiras fechadas a nível nacional estão sendo desbloqueadas agora. Um grupo de guerreiros estão sendo forjados. Uma nova estratégia está sendo imposta.
Porque hoje o Senhor está mudando essa história. Foi difícil chegar até aqui, mas o Senhor te diz: eu estou virando o cativeiro. E nos próximos meses, antes do romper de uma nova era, o Senhor está estendendo suas mãos e dizendo: meu filho, a unção de conquista está sendo derramada